para deixar um exercício em termos de função de Green, faça com que vocês manipulem esse conceito, né, de saber extrair do campo as componentes irredutíveis e ver as funções de Green para as componentes irredutíveis. Porque na hora da física, eu vou ter que saber se esse campo, se tem uma função de Green que propaga um sinal de spin 0, ou de spin 1, ou de spin 2, eu vou ter que saber isso daqui. Porque se eu pegar uma função de Green que mistura T e J, uma função de Green para T e J, está tudo misturado, todos os sinais estão misturados. Eu tenho que saber extrair. Esse campo aqui, ele tem 3 tipos de componentes. Então, quando é que eu vou estar extraindo a função de Green da parte escalar, a função de Green da parte vetorial e a função de Green da parte tensorial? Então, se esse campo, por exemplo, é um campo de radiação que se propaga, será que essa radiação que está se propagando, ela é uma radiação escalar? Será que ela tem spin 0, tem spin 1 ou tem spin 2? Então, eu vou ter que saber separar essas componentes. Então, a gente vai ter que ver o mesmo tipo de método que a gente usou para separar os spin meio e os spin 3 meio. Nesse caso, a questão é mais simples, porque todo mundo conhece um teoremazinho aí, né? Nem é um teorema, não. É um resultadinho da álgebra linear. Toda matriz, N por N, objeto, toda matriz N por N, ela pode ser decomposta por uma matriz simétrica ou uma matriz antissimétrica. Posso pegar TJ, aqui TJ mais TJI, dividir por 2, e somar. Fazer uma identidade de TJ menos TJI sobre 2. Soma e subtrai o mesmo agradeço. Somo isso aqui e subtrai isso aqui. Mas, agora eu já estou vendo, essa matriz aqui, ó, isso aqui é T mais T transposto. O que eu estou fazendo, na verdade? Estou pegando essa matriz T e estou dizendo que eu estou somando T mais T transposto sobre 2 com T menos T transposto sobre 2. Essa matriz aqui é uma matriz simétrica. Se eu tirar o transposto dela, é ela mesma. Então, essa matriz aqui seria a parte simétrica do meu tensor T, né, do meu campo T. E essa matriz aqui tem que ser, se eu tirar o transposto dela, é menos ela. Então, essa matriz aqui, ela está me representando uma parte antissimétrica. Então, eu já comecei a separar uma coisa da outra. Eu já sei que, e por rotações, aí a pergunta é, quando eu faço essa decomposição num certo sistema de referência? O observador tem o T e J, e ele decompõe, tendo uma parte simétrica e uma parte antissimétrica. Aí eu faço uma rotação dos eixos. Será que nesse outro sistema eu perdi essa referência? O que era simétrico e antissimétrico acabaram se misturando? Quer dizer, uma rotação mistura essas coisas? Então vamos ver. Se eu faço uma rotação, o que é uma rotação? Então, como é que o campo tensorial reage a uma rotação? Nós temos a T', matriz de rotação, T, R transposto. Isso aqui é a atuação de uma rotação sobre um campo tensorial. Muito bem. Se eu pegar a parte simétrica dele, quem é T para quem é S para nós? S para nós, por definição, nós construímos a parte simétrica desse tensor. É esse objeto aqui. Então, se eu quiser aplicar R, S, R transposto, claro, isso aqui é a transformação desse objeto. Esse objeto é um campo tensorial, então isso aqui vai ser o S'. Só que eu vou estar aplicando, vou botar R transposto dos dois lados aqui. Então eu vou ter R, T mais T transposto sobre 2R transposto. Então esse objeto aqui é simétrico. Se eu tirar o transposto do S, é isso aqui. Transpuser o transposto do transposto é o próprio objeto, então aquele objeto lá, aquele tensor lá, S, ele realmente é um tensor simétrico. Se eu fizer uma transformação, o S passa a ser S'. Se eu tirar o S' transposto, eu vou transpor isso aqui. O transposto do transposto é o próprio R. O transposto do T é o T transposto. O transposto do T transposto é o T sobre o. Quando a gente transpõe, inverte o T aqui com o R transposto. Então, isso aqui é o próprio S'. Então, se o tensor é simétrico e eu faço uma transformação de rotação no sistema de coordenadas, qualquer que seja ele, o tensor não perde simetria. Então, a rotação, ela preserva tensor simétrico. Ela leva tensor simétrico em tensor simétrico.
eu não tenho a parte antissimétrica, não aparece nada antissimétrico. E a mesma coisa acontece ali. Se eu pegar o A', né, que vai ser RT menos T transposto sobre 2R transposto, então, isso aqui é exatamente igual a menos o A' transposto. Então, se o tensor é antissimétrico e ele sofre uma rotação, ele continua sendo antissimétrico. Então, qualquer rotação não modifica a simetria ou a antissimetria de um tensor. Então, se o tensor é simétrico e eu faço uma rotação, ele nunca vai no objeto antissimétrico e vice-versa. Então, simétrico e antissimétrico são duas representações irredutíveis do grupo de rotação. Por quê? Porque uma rotação nunca mistura a parte simétrica com a parte antissimétrica. Então, se eu tiver um sistema de referência onde eu decompus o meu tensor uma parte simétrica mais uma parte antissimétrica, se eu for um novo sistema de referência de coordenadas, né, rodado em relação ao primeiro, essa decomposição continua sendo verdadeira. Eu vou ter aqui, eu vou ter um tensor T' novo, um S' e uma linha. Então, esse cara é o transformado desse e esse é o transformado desse. Ou seja, uma rotação nunca joga um pedaço do tensor simétrico para o tensor antissimétrico. Então, ser simétrico e ser antissimétrico é um conceito invariante sobre rotações. Esse conceito vai ser aplicado também no espaço de Minkowski, com algumas peculiaridades. Então, o primeiro passo nós já fizemos. Ao decompor um campo tensorial de rank 2 num tensor simétrico mais um tensor antissimétrico, eu já comecei a isolar os espinhos. Por quê? Se eu pegar, então, esse meu objeto aqui é T. Então, ele tem a parte simétrica e tem a parte antissimétrica. Esse objeto aqui tem 9 componentes, porque ele é uma matriz 3x3. 3 vezes 3, 9. Então, ele tem 9 componentes. O tensor simétrico, toda matriz simétrica, 3x3, tem quantas componentes? 6 componentes. A matriz simétrica 3x3 mais geral que eu posso colocar é alfa, beta, gama, delta, epsilon. Epsilon é 0. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Então, toda matriz simétrica tem N por N, tem N mais 1 sobre 2 componentes. Então, aqui eu tenho 6 componentes. E aqui eu tenho 3. Uma matriz antissimétrica 3, a diagonal é toda 0. Ela tem que ser alfa, beta, menos alfa, menos beta, gama, menos gama. Essa aqui é a matriz antissimétrica. Então, ela tem 3 elementos independentes, tem 3 componentes. Então, olha, eu sei que esses 9 são 6 mais 3. Então, eu tenho 6 componentes aqui, 3 aqui. Então, eu já sei que aquelas 9 componentes não estão todas misturadas. Eu já sei que 6 vão para um lado e 3 vão para o outro. Só que uma matriz antissimétrica, 3 por 3, nós já tínhamos visto aquela relação de dualidade. Se eu tomo um espaço de dimensão 3 e eu pego uma matriz antissimétrica 3 por 3, nós podemos dizer que esse A e J, né, que é TJ menos TJI sobre 2, é epsilon I JK vezes um certo vetor. Então, na verdade, esse objeto aqui é equivalente para aquela relação de dualidade. Esse objeto, essa matriz antissimétrica, com 3 elementos independentes, ela é equivalente a um vetor. Nós já tínhamos visto, né? Quais são as componentes? Essa componente aqui é 1, 2. Então, isso aqui vai ser a componente 3 do vetor. Né? 1, 2, 1, 2, 3. Depois, essa componente aqui é um 3. Então, a componente 1, 3 é menos a componente 2. Aqui é o menos beta. E essa componente aqui é a componente 2, 3. Né? Então, eu sei que uma matriz antissimétrica, com essa estrutura aqui, ela é equivalente a esse vetor com essas características. A componente x dele é essa, a componente y dele é menos essa, e a componente z dele é essa. Então, a parte antissimétrica de um tensor de rank 2, no espaço 3-dimensional, por causa dessa relação, quer dizer, eu transformei um tensor antissimétrico num vetor. Mas um vetor tem 3 componentes. 2J mais 1 é 3, então J é 1. Então o spin 1 está aqui. Então eu já sei que se eu tenho um campo tensorial, se ele tem uma parte, alguma física descrita por um spin 1, o spin 1 tem que estar necessariamente na parte antissimétrica do tensor. A parte simétrica do tensor, ela desconhece completamente o spin 1. Agora, nós sabemos também, lá da álgebra linear,
que toda matriz simétrica N por N, vou pegar uma matriz simétrica, isso aqui é geral, N por N, nesse caso aqui é 3 por 3. Se eu pegar uma matriz simétrica N por N, eu posso decompor essa matriz simétrica N por N numa outra matriz simétrica, também N por N, de traço nulo. Qual é a propriedade de traço nulo? E aqui eu isolo a parte do traço. 1 sobre N, a matriz identidade, o traço da matriz S, e aqui a matriz identidade. Toda matriz simétrica, ela pode ser decomposta desse modo. Essa matriz simétrica, ela tem N mais 1 elementos sobre 2. Isso aqui é o traço da matriz. O traço da matriz é a soma dos elementos da diagonal. Então ela tem um único elemento. Essa matriz aqui é simétrica. Ela tem N mais 1 sobre 2 elementos. Ela já tem traço nulo. Então eu estou impondo uma componente sobre uma condição dela. Então essa matriz aqui ela tem N mais 1 sobre 2 menos uma componente. Ou seja, eu extraí o traço e joguei para cá. Então, ou seja, eu fiz essa decomposição. Eu posso sempre pegar uma matriz simétrica e quebrar ela dessa forma. Se eu pegar uma matriz simétrica 2 por 2, só para ter um exemplo, né? Alfa, beta, alfa, beta, grau. Então você tem uma matriz simétrica 2 por 2. Então eu vou pegar essa matriz aqui, vou dizer que ela vai ser uma matriz S til mais um meio de alfa mais gama vezes a matriz identidade, 1, 0, 0, 1. Então, automaticamente, eu vejo quem é a minha matriz S til. Minha matriz S til vai ser uma matriz 2 por 2. Quem é esse elemento aqui, alfa? Então, aqui eu botei alfa, S til vai ser alfa menos alfa mais gama sobre 2. Então, vai ficar alfa menos gama sobre 2. S til vai ser, aqui não tem nada, aqui vai continuar beta, aqui vai continuar beta. E ali vai ser gama menos alfa mais gama sobre 2. Vai ficar menos alfa mais gama sobre 2. Gama menos alfa sobre 2. Então, se eu pegar essa matriz e somar com essa, eu ganho essa. Mas olha a propriedade dessa matriz. Essa matriz é simétrica e tem traço nulo. Então, é isso que a gente está dizendo. Toda matriz simétrica pode ser escrita como uma matriz simétrica de traço nulo, mas a informação do traço jogada para a matriz identidade. Então, essa decomposição, será que se eu fizer isso para a matriz S, será que essa decomposição vale também para a matriz S'? Se eu decompuser no sistema de referência, o que é simétrico de traço nulo, que é o traço, será que se eu fizer uma mudança de coordenadas, se eu fizer uma rotação dos eixos, eu perco essa decomposição? Então, se nós fizermos uma rotação em cima dessa transformação, nós vamos R vezes S vezes R transposto. R vezes S til vezes R transposto. Mais N sobre N traço de. Eu fiz a transformação. Então, R, S, R transposto vezes a identidade. Bom, o traço é cíclico. Então, o traço dessa matriz S' é o traço de S. Então, quando eu faço a transformação de rotação, o traço não muda. E essa matriz aqui, ela é simétrica. Se eu tirar o transposto dela, dá ela mesmo. Se essa matriz aqui, qual é o traço dessa matriz aqui? O traço dessa matriz é igual ao traço de S til. Uma transformação desse tipo não muda o traço. Então, essa matriz, se eu fizer uma rotação, eu continuo tendo a minha matriz, o que era simétrico de traço nulo, depois da rotação, continua simétrico, continua com traço nulo. E o traço invariante por rotação. Então, essa decomposição aqui, ela é uma decomposição que independe se eu faço ou não a rotação. Ela é universal, ela vale para qualquer observador. Bom, muito bem. O traço é um escalar. Quando eu faço uma rotação, né, o traço de S', por causa dessa propriedade aqui, o traço de S' é igual ao traço de S. Então, o traço de uma matriz, ele não muda por rotação, ele é uma grandeza escalar. Então, isso aqui é o escalar. Então, isso aqui é a parte de pincel. Agora, esse objeto aqui tem 5 componentes. Por quê? Se eu tenho uma matriz 3 por 3 simétrica, ela tem 6 elementos. Mas o traço dela é 0. Então, quando eu imponho a condição do traço ser 0, eu reduzi o número de componentes.
Pegar uma matriz simétrica 3 por 3. Alfa, beta, gama. Beta, delta, epsilon. Gama, epsilon. Certo. Essa aqui é uma matriz simétrica 3 por 3. Tem 6 elementos. Mas se ela tem traço duplo, esse objeto aqui necessariamente tem que ser menos alto ou menos delta. Então ela cai de 6 para 5 componentes. Então se ela tem 5 componentes, 5 é igual a 2J mais 1. Então J é 2. Então isso aqui é a parte de spin 2. Isso aqui é o setor do J. Então, eu consegui fazer uma análise, né, completa de um tensor de rank 2. Então se eu pegar um tensor de rank 2, eu sei que ele é a soma de um spin 0, de um spin 1 e de um spin 2. Onde está o spin 0? O spin 0, o traço de um tensor antissimétrico é 0. Então o spin 0 é o próprio traço do tensor. Então isso é a parte do spin 0. Onde está o spin 1? O spin 1 é a parte antissimétrica do T. Se eu pegar T menos T transposto sobre 2, eu sei que esse objeto é responsável pelo spin 1. E quem é esse objeto? Esse objeto aqui é a parte simétrica menos o traço. Então, quem é esse objeto aqui? Esse objeto aqui é a parte simétrica, T mais T transposto sobre 2, menos, eu tenho 3 dimensões, menos 1/3 do traço de T, vezes a matriz de identidade. Então, se eu pegar esse objeto aqui, esse objeto aqui é o spin 2. Então, aqui eu tenho o spin 2, aqui eu tenho o spin 1, e aqui eu tenho o spin 1. Entenderam como é que funciona? Então, eu vou deixar a seguinte tarefa para casa. Usando esse tipo de argumentação, de teoria de grupo, eu vou deixar um tensor mais complicado para vocês extraírem as componentes irredutíveis desse tensor. Então, por exemplo, nós pegamos um tensor, vamos pensar que eu pegasse um tensor, pegar um tensor R de rank 4, I, J, K, então, em princípio, esse tensor aqui tem 13, 39, 37, ele tem 81 componentes. Então, claro, ele tem spins muito altos, né? Então, aqui eu tenho spin 1 composto com spin 1, por cada índice vetorial, tem 3 índices, tem 3 graus de liberdade. Então, spin 1 com spin 1 dá 0, 1 e 2. Aí eu vou compor o spin 1 com essa garota, com esse band, com esse fecho todo, 1 com 0 dá 1. 1 com 1 dá 0, 1 e 2. 1 com 2 dá 1, 2 e 3. Agora eu tenho que compor esse spin 1 com toda essa molecada aqui. 1 com 1 dá 0, 1 e 2. 1 com 0 dá 1. 1 com 1 dá 0, 1 e 2. 1 com 2 dá 1, 2 e 3. 1 com 1 dá 0, 1 e 2. 1 com 2 dá 0, 1, 2 e 3. E 1 com 3 dá 2, 3 e 4. Então esse tensor aqui, quantos spins ele contém? Vamos lá. Quantos spins 0 ele contém? 1, 2, 3. Então, 3 componentes com spin 0. Então, o spin 0 aparece com multiplicidade 3. Depois ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 componentes com spin 1. Não estou contando errado. Depois com spin 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 componentes com spin 2. Quantas componentes com spin 3? 1, 2, 3. 3 componentes com spin 3. 3 setores de spin 3. Esse campo é um mix, né, terrível de spins. E 4 e um spin 4. Então esse campo propaga muitos tipos de excitação. Vamos ver se está certo. Ele dá 81. 3 vezes 2, 9, 3, 7, 3 vezes 81. Escalar, 1 grau de liberdade. 2J mais 1, então 3 escalares, 3.
vetor 3 vezes 6, 18. Espinho 2. Espinho 2 é 5. 5 vezes 6, 30. Espinho 3, 2J mais 1, né, é 7. 7 vezes 3, 21. Espinho 4, 2J mais 1 é 9. Então vamos lá, 21, 51, né, 72, 81. Vamos dar 81 componentes. Então, de fato, esse campo, então, ele tem 3 setores, então tem, o setor mais populado dele é o setor dos espinhos. Muito bem, isso é o tensor genérico, tensor de rank 4. Então, quem já faz relatividade geral sabe que isso aí é o tensor, seria a matriz do tensor de Riemann. Só que o tensor de Riemann é mais vinculado, ele não é tão solto assim. Ele não tem todas as componentes, porque ele tem propriedades de simetria. Então vamos dizer que esse tensor também tem a seguinte propriedade. Esse tensor genérico quando teria esse número imenso de componentes. Mas eu vou dar a seguinte situação. O meu tensor não é tão geral, ele tem as seguintes propriedades. O R e J, KL, ele é antissimétrico em IJ. Então ele é menos R, J e KL. Então, para cada configuração KL fixa, esse cara é antissimétrico. Vamos dizer que ele seja antissimétrico nos dois primeiros índices, mas que nos dois últimos índices ele seja simétrico. Então isso aqui é igual a R e J LK. Então quando eu impondo essas condições de simetria, no fundo eu estou reduzindo um monte de espinho, estou matando um monte de espinho. Então eu tenho essa propriedade de simetria. Então com essa propriedade, ele tem a antissimetria desses dois primeiros. Geralmente a antissimetria a gente representa por esse ganchinho. E a simetria por essa linha circular. Essa aqui é a propriedade de simetria. Então, a pergunta que eu faço é, com essas duas propriedades, quais são as componentes de espinho sobreviventes? Quais as componentes irredutíveis? Então, as componentes irredutíveis são essas componentes caracterizadas por um espinho. O que eu fiz lá foi eu reduzi esse tensor, eu peguei esse tensor genérico e reduzi para ver quais são as componentes irredutíveis que moram dentro dele. Então eu sei que tem 3 componentes irredutíveis com spin 0, 6 componentes irredutíveis com spin 1. Então eu tenho 3 vetores aqui dentro. Cada vetor se mistura entre si. Eu sei que todo mundo que está aqui não se mistura. Por isso que eu digo que é uma coisa irredutível. A gente consegue particionar o tensor de tal maneira que cada parte dessa, por rotação, não se mistura. Se eu faço essa decomposição para um observador, essa decomposição é universal. Qualquer outro observador vai ver a mesma decomposição. Por quê? Porque essa decomposição é irredutível, é invariante por SO3. Né? Isso que a gente aprende lá, né, da teoria de grupos. Muito bem, então quais são as componentes irredutíveis que sobrevivem? Então a pergunta é, certamente a componente de spin 4 deve ter ido embora, sei lá. Então, quais as componentes irredutíveis? Que componentes irredutíveis sobrevivem a imposição destes vínculos de simetria? Impondo-se um vínculo adicional. O vínculo adicional vai ser R I J L igual a menos R K J I L. Ou seja, eu boto agora uma propriedade extra, que ele seja antissimétrico na troca desses dois índices. Se eu mantiver a configuração de índice J e L fixa e trocar esses dois índices, ele ganha esse sinal. Então,
que reduz a mais esse tensor? Será que isso aqui vai trivializar o tensor? Será que ao impor essa componente tensor automaticamente se anula? Às vezes acontece isso, a gente põe tanto vínculo em cima do tensor que ele acaba só sendo a única resposta para esse tensor e a resposta é trivial. A gente mata tudo, então a gente destrói todos os graus do objeto. Então vamos trabalhar essa situação. Então isso aí pode ser um exercício instrutivo e vou deixar mais uma tarefa nesse sentido também, que é essa aqui. Outra tarefa, vou pegar um tensor agora que tem. Onde é que eu cheguei já? Tem um tensor com 5 índices. Então ele vai ter 207, 81, 240. Eu tenho 243 componentes. Então, vamos primeiro fazer a decomposição de todas as componentes redutivas. Vocês vão ver quantas componentes. Aqui tem 1, 2, 3, 4, 5. Ele vai ter até spin 5. Tem spin 0, spin 1, spin 2, spin 3, spin 4, spin 5. Ver cada família de componentes em que multiplicidade aparece. Então, fazer a decomposição desse tensor em todas as suas componentes irredutíveis. Primeira tarefa. Vamos pegar o aqui. Decompor em J, que vai desde 0 até 5. Componentes aqui que J. Então, a gente vai ter quantas componentes. Agora, eu vou impor um vínculo novo nele. Então, aí está todo mundo. Então, é um tensor horroroso. Muito misturado. Então, a gente vai poder tirar uma física muito ruim dele. O que é bom é sempre a gente saber o que extrair do tensor. Vamos pegar um vínculo aí que seja o seguinte, ele seja completamente antissimétrico nos índices JKL. Ou seja, esse aqui, I, J, K, L, M, ele tem essa propriedade, ele é completamente antissimétrico. Normalmente quando a gente coloca um colchete e envolvendo índices, isso significa antissimetria. O que significa um objeto completamente antissimétrico em 3 índices? Significa que ele tem essas propriedades, né? Quer dizer, se alguma coisa é antissimétrica em 3 índices, IJ, é igual o leptídeo, IJK, por exemplo, JKL, né? Isso significa que a configuração de índice JKL é igual a KLJ, que é igual a LJK, que é igual a menos KJL, que é igual a menos JLK, que é igual a menos LKJ. Então, isso que significa essa propriedade de ser completamente antissimétrico desses 3 índices. Então, se eu fixar esses 2 índices aqui e fizer qualquer tipo de permutação desse tipo, então se eu tiver aqui 2, 1, 3, isso aqui é a mesma coisa que o 1, 3, 2, que é a mesma coisa que o 3, 2, 1, que é igual a mesma coisa que menos 2, 1, 3, menos 1, 3, 2 e menos 2, 3, 1. Então, todas as propriedades, isso vai reduzir muito o número de componentes do tensor. E aí a gente se pergunta qual é, então, a decomposição. Agora, quais são os spins, quais são as componentes irredutíveis que estão presentes nesse tensor agora, depois que eu impuser esse vínculo aqui. Então, que componentes irredutíveis estão agora presentes. Então é sempre importante a gente saber manipular essa técnica. Toda vez que eu espaço de hipótese, obviamente, que na casa relativista, a gente precisa disso, mas é sempre importante porque às vezes, num problema fenomenológico, você precisa parametrizar o teu sistema por algum tipo de campo. Mas aquele campo ele pode ser superabundante, ele pode ter mais graus de liberdade do que a física do teu problema tem.
Então, o que você tem que saber fazer sempre é isso, é saber, dado o tipo de campo que parametriza o meu sistema, quais são os componentes que ele tem. Porque, por exemplo, se esse campo tiver componentes de spin 2, mas o meu sistema físico não apresentar nenhum tipo de polarização associada ao spin 2, o spin 2 está fora da jogada, eu tenho que retirar o spin 2. Será que eu necessariamente preciso, então, colocar um campo que tem spin 2? Eu não poderia trabalhar o problema com um campo de um índice apenas, com um ranking apenas, um vetor? Então, esse tipo de decisão a gente tem que saber tomar, né, na hora que vai descrever um sistema por um tensor. Então, essa técnica é uma técnica ilustrativa, não digo nem ilustrativa, ela é uma técnica que organiza, né, o que nós queremos descrever em função do que nós estamos observando. Então, é importante saber manipular aquilo. Isso aí é puro, quer dizer, está no fundo, isso vem lá no nosso curso mecânica quântica. Então, a única diferença é que não tem H cortado aqui. Então, esse problema é tudo clássico, né? Mas se eu colocar J vezes H cortado, né? J meio vezes H cortado, vira de meio, né? Tá certo. Então, a gente sabe que, na verdade, o que está por trás do spin da mecânica quântica não é o H cortado, é o grupo SO3. Né? A origem do spin, ela está justamente na geometria do espaço e tempo. O H cortado, ele entra apenas para dar um caráter dimensional a essa grandeza. Na verdade, tudo está ligado às isometrias do espaço. Nesse caso, o nosso grupo é o SO3. Então, o fato desse número quântico, esse J ser quantizado, ser J igual a 0, J igual a meio, J igual a 1, 3, meio, 2, não tem nada a ver com mecânica quântica, isso aí é pura teoria de grupo. A mecânica quântica só coloca o H cortado. A unidade presente, o H cortado, é isso aí, tem dimensão, inferir spin, momento angular e tal. Mas, na verdade, a quantização, ela não é um problema da mecânica quântica, é um problema da teoria de grupo. A mecânica quântica, ela dá o H cortado. A questão toda foi descobrir, né, que o spin é isso. Né? Até 1925 não se sabia nem o que era spin. Quando o spin apareceu lá com o Lemaitre e o Goldsmith, né, porque tentou se entender de onde vinha aquilo, o que era aquilo. Depois se entendeu que aquilo ali era o H cortado vezes SO3. Então, o que está por trás da quantização é o SO3, e o que dá a grandeza, né, a estimativa física dessa grandeza é a constante de Planck. Então tá, eu vou só agora então encaminhar vocês para um exercício de função de Wien usando esse tipo, que da matéria condensada. Pode falar. Pode não? Do intervalo. Ah, vocês querem? Ah, não, desculpa, eu esqueci. Vamos lá. Cara, desculpa, mais do que justo. Nada disso, vamos lá. Tá certo, tem que pedir mesmo. São então, até a hora certinha. A hora que eu ia mudar de assunto, 7 horas. Então a gente volta a se ver 7h15. Tá? 15 minutos.